Tem gente falando que vai ser fácil, que vai ser uma baba pro City. Mas olha, sei não, hein? I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. Fala galera, beleza? Voltando aqui aos vídeos no canal do Freire. Pedi pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, pra você tá aí compartilhando o meu trabalho aqui, fazendo aqui um vídeo hoje falando sobre a final da UEFA Champions League, o jogo entre Manchester City e Inter de Milão, o jogo que válido pelo título do principal competição de clubes do planeta. E você vai acompanhar sábado, a partir das 3 horas da tarde, na GDP Esportes, a final da Liga dos Campeões. Bom, já feito o jabá, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, um jogo que tá todo mundo ansioso aí e tal. O City que vem embalado, tirou o Real Madrid, foi campeão da Premier League, foi campeão no sábado passado da Copa da Inglaterra sobre o principal rival, o Manchester United, e vai enfrentar a Inter, né? A Inter que para muitos está aí de uma forma surpreendente, eu concordo com isso. Quem viu os vídeos anteriores aqui do canal, já meio mais antigos, no início da temporada, sabe do que eu estou falando. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o quão importante é não desvalorizar ou não subestimar a Inter de Milão. Dado esse ponto, o City é muito mais favorito do que a Inter. Então, isso é um ponto que a gente tem que já deixar claro. O favoritismo não é igual à vitória, mas ele existe. Agora a gente vai ter que analisar os pontos, porque eu discordo muito do que eu tenho visto nas redes sociais ultimamente, do que alguns programas de bate-papo, bate-bola, de discussão de futebol, tem falado de que a Inter é uma baba. E eu vou desmentir isso aqui para vocês nesse vídeo. E o ponto que eu trabalho nesse vídeo são o que o time fez na Champions League e colocar também na temporada. O começo da temporada da Inter não foi tão bom. Pegou primeiramente algumas pedreiras ali no grupo da Champions League, pegou o Barcelona, que estava embalado do Xavi, pegou ali o Bayern de Munique, que é o Bayern de Munique, joga pelo nome, joga pela camisa também, apesar de não ter tido uma temporada tão boa quanto as anteriores, mas é o Bayern de Munique. O início de temporada foi absurdo, e mais uma vez passou dificuldades, como vinha passando nos últimos anos, né? Foi eliminado 2 vezes seguidas na fase de grupos, ainda era o time do Antônio Conte. Uma vez que é no grupo do Real Madrid, outra vez que é no grupo do Barcelona também, que foi aquele grupo com o Tottenham. E nessa Champions League foi um pouco diferente. Ele começou perdendo para o Bayern de Munique, tomou 2-0, aí pegou o Pilsen e venceu. Em compensação, no jogo 2, né, no segundo jogo, o Bayern de Munique tinha vencido o Barcelona, né? Então, as oitavas de finais, o mata-mata da Champions para a Inter começou ali. Tinha 2 jogos contra o Barcelona, o primeiro em Milão e o segundo, logo em sequência, em Barcelona. E a Inter consegue vencer o Barcelona por 1-0 com o gol do Çalhanoğlu de fora da área. Foi o gol no primeiro tempo e a Inter se segurou o segundo tempo inteiro. E foi para a batalha do Camp Nou, precisando empatar o jogo. Por que empatar? A Inter chegava a 6 pontos com aquela vitória, o Barcelona tinha 3. Com o empate fora, o Barcelona se viu obrigado a vencer o Bayern de Munique e torcer para que a Inter perdesse para o Pilsen e para o Bayern de Munique. Obviamente não aconteceu, né? O 3-3 rolou no Camp Nou, com um gol. O Lewandowski ainda tentou empatar no final, mas não deu muito certo. E aí a Inter conseguiu vencer o Pilsen, perder para o Bayern, mas o Barcelona já perdeu para o Bayern e depois ganhou do Pilsen na última rodada, já tudo validado. Passou em segundo, era um grupo muito difícil, conseguiu vencer a adversidade. E vale lembrar que nesse grupo, a Inter ela só saiu atrás do Bayern de Munique. Em nenhum dos outros jogos ela não saiu atrás. E até não tomou gol. Contra o Barcelona não tomou gol em um jogo, contra o Pilsen tomou gol em 2. E contra o Barcelona no 3-3 ela não saiu atrás, ela saiu na frente. Tanto que ela abre 3-2 no jogo. Foi um gol, aí o Barça empatou, outro gol da Inter, aí o Barça empata, outro gol da Inter e o Barça empata depois. E desses últimos 12 jogos de Champions, né, os 12 jogos até aqui, antes da final, a Inter não levou gols em 8 delas, né? E em toda essa trajetória, o único time que conseguiu vazar a Inter primeiro no jogo foi o Bayern de Munique. A Inter enfrentou o Porto e conseguiu se classificar com 1-0 em casa e 0-0 fora, um gol do Lukaku naquele jogo de ida, um gol no finalzinho, com ainda a bola batendo na trave, voltando nele, o Onaná fazendo defesas espetaculares. Outra coisa que a gente vai falar aqui um pouco também é do Onaná. E foi o único time que conseguiu vazar a Inter primeiro do que a Inter, né? No jogo, vamos dizer assim, a Inter foi o único time que saiu na frente do placar contra a Inter. E aí, como eu falei, nos últimos 12 jogos, só 8 sem sofrer gols. Aí você vê o jogo contra o Milan na semifinal. Foram 2 jogos que eram
tido como muito equilibrado, a Inter matou o primeiro jogo em 10 minutos, né? Fez 2 gols, com o gol do Dzeko e do Mkhitaryan, e na volta o Lautaro sacramentou a classificação com um gol na segunda etapa. E dito isso, a Inter conseguiu chegar na final de uma Champions League tendo uma defesa muito sólida, o que não foi algo que aconteceu durante toda a temporada. Era um time que tinha problemas defensivos muito agravantes, tanto que o jogo antes do jogo contra o Barcelona, né, do início de Champions ali, a Inter tinha levado uma saraivada para Lazio de 3-1 no Estádio Olímpico. Então já tinha aquela desconfiança, o Inzaghi foi muito criticado. A Inter no campeonato italiano, ela acaba o campeonato com um saldo de 29 gols, mas tomou 42, ficando nos gols sofridos ali. Tomou muitos mais gols do que a Lazio e do que o Napoli, por isso que também o time não conseguiu brigar pelo título com o Napoli, acabou ficando com 18 pontos atrás no final do campeonato, o Napoli fechou com 90. A Inter teve números de time de meio de tabela e conseguiu ter o ataque também absurdo com 71 gols, então foi esse desequilíbrio no campeonato italiano. Já na Champions League, né, na UEFA Champions League, conseguiu ter um equilíbrio defensivo muito bom, tendo a melhor defesa, em jogos sem sofrer gols, vamos dizer assim, a melhor defesa ainda do City com 5 gols sofridos. A Inter, mesmo com 8 jogos sem sofrer gols, tomou 10 gols no campeonato. Mas aí vem a questão do Onaná, o que eu falei. No mata-mata, o Onaná ele foi muito importante. Eu vou frisar aqui o jogo contra o Porto. O Onaná tem uma média de 3,7 defesas por jogo, né? Na média, vamos dizer assim, muito boa. É o sexto goleiro com maior média de defesa na liga. Mas naquele jogo ali contra o Porto, ele salvou 2 bolas, né? Eu acho que vou tentar botar até a imagem na tela aí pra vocês. Que foram a queima-roupa em cima dele e o jogo tava 0-0 por enquanto. Era a chance, acho que era acho que era do PP naquele lance ali, se não me engano. E ali não conseguiu fazer o gol o time do Porto. E a Inter conseguiu levar o resultado de 1-0 e fora de casa o Onaná também fez milagre pra caramba no final do jogo, né? E aí segurou 0-0, se classificou. Enfrentou o Benfica. Contra o Benfica foi diferente, né? O Benfica, o Onaná só fez 2 defesas, uma no primeiro tempo com uma bola fácil de fora da área e outra no segundo tempo com uma defesa no último minuto do jogo. Tava 2-0 para a Inter e ele fez a última defesa do jogo e ali acabou, né? Ele sacramentou um 2-0, salvou um resultado absurdo que a Inter levava para a Itália, para Milão. E em Milão foi aquele jogo aleatório, 3-3, um jogo absurdo que quebra também o jejum do Lautaro Martinez. E aí, como é que vem a Inter em resultados, Gabriel? A Inter começou mal a temporada, mas nos últimos 12 jogos acumula 11 vitórias, né? Só perdeu para o campeão, para o Napoli lá no campeonato. O Napoli já era campeão, mas perdeu, acabou tomando 3-1 naquele jogo. E mesmo rodando até o time às vezes ali, conseguiu ainda garantir a sua vaga na Champions League da próxima temporada. Ou seja, não dá pra gente subestimar essa Inter de Milão. Tem um time bastante encaixado ali, principalmente o meio-campo da Inter, é uma parte que eu gosto bastante. Ali você tem o Mkhitaryan, você tem o Çalhanoğlu, você tem o Barella por ali. E ainda em fase de voltando, né? Já entrou bem em alguns jogos o Brozovic, que é a principal dúvida do time para esse jogo. Se é o Brozovic ou o Mkhitaryan, qual dos dois vai ser escalado pelo Simone Inzaghi nesse jogo? A gente tem que lembrar que no ataque também tem uma dúvida, mas é uma dúvida que a gente sabe que na Champions não tem tanto, vamos dizer assim, tanta dúvida assim, porque o Dzeko se mostrou muito melhor do que o Lukaku na Champions, né? O Dzeko tem jogado muito bem na UEFA Champions League, mas no campeonato italiano nem tanto. Mas o Dzeko e o Lautaro pode ser que seja a dupla de ataque escalada ali. Além dos alas que são muito que falam por si só, né? O Di Marco e o Dumfries são jogadores excepcionais no apoio. Defensivamente o Dumfries ele deixa a desejar, mas o Di Marco fecha bem os espaços por ali. Juntamente com o trio de defesa que é intransponível, e o goleiro Onaná que a gente já falou. Então, tem um banco até bom também para poder entrar, tem o Joaquim Correa que precisa mostrar serviço, você tem o Lukaku no banco provavelmente, você vai ter ali ou o Brozovic ou o Mkhitaryan no banco. Não é um banco do City, mas é um banco que foi suficiente durante toda a temporada, né? Você tem o Guzens também do lado esquerdo, que é um ala que conseguiu finalmente se reinventar essa temporada. Na temporada passada ele não conseguiu ir bem e ficou próximo de sair do time. Eu falei isso no jogo, né, no vídeo daqui, Renascença Azzurri, que foi o jogo 3-3 entre Barcelona e Inter, que ele entra e faz o gol decisivo é dele, então ele estava quase fora da Inter. Então, pra gente prestar atenção um pouco nessa Inter, que fala bastante do que o futebol italiano está vivendo. O futebol italiano colocou 3 times em 3 decisões europeias, nenhum dos 3 ainda ganharam, né? Os 2 que já jogaram perderam. A Fiorentina perdeu para o West Ham, a Roma perdeu para o Sevilla, que é o maior campeão da competição,
E a Inter tem 3 títulos de Champions, né? Vai chegar para jogar contra a equipe do City sabendo o que é uma final de Champions League, né? Sabendo o que é a importância dessa competição. Os dois times têm atacantes muito fortes, né? O time da Inter, lógico, tem atacantes que pro nível atual da Inter é muito bom, mas os atacantes do City são absurdos, né? O Haaland, o Mahrez no banco, você tem o Grealish, você tem o Bernardo Silva, você tem o Kevin De Bruyne aparecendo, tem o Phil Foden no banco. Então, e o Julian Álvares, que dispensa comentários, ou seja, são 2 trios de ataques titular e reservas que são absurdos. Então, observar um pouco com carinho aí esse time da Inter, que eu acho que vai ganhar muito pela sua defesa. Eu acho que a vitória da Inter, se acontecer, vai passar muito pelo sistema defensivo, vai passar muito por uma atuação absurda do Naná. E para muitos que acham que a Inter vai jogar com o Parc des Buzz do José Mourinho, que ficou muito conhecido no jogo contra o Barcelona 0-0 no Camp Nou, que a Inter consegue avançar para a final, que seria campeão do Santiago Bernabéu contra o Bayern de Munique com gol do saudoso Milito, cara que eu sou fã, Diogo Milito, craque da bola. E não é assim que a Inter joga, né? A Inter joga um futebol bem ofensivo, bem para frente. Eu tava vendo esses dias aí o podcast do Bruno Formiga com o Vitor Sérgio Rodrigues no Flow Sport Clube. E uma coisa que o Bruno falou que é verdade mesmo é que a Inter ela marca pressão, ela cria uma superioridade numérica em uma faixa do campo. Por exemplo, o jogador tá com a bola na lateral, no campo de defesa. Nesse momento se posicionam 7 jogadores para fechar 3 deles ali. Ou seja, não é como se fosse 7 para o mesmo lugar, eles vão 7 em setores ali para ficar organizado a ponto do time conseguir ter uma superioridade numérica. Para você sair de uma marcação dessa é muito difícil, mas também quando sai um time que tem um troca de passes bem treinado, é um time bem entrosado, é um abraço. Você tem um latifúndio inteiro do outro lado do campo para você conseguir percorrer e chegar ao gol. Mas é muito difícil mesmo assim marcar gols nessa Inter. Vai ser osso duro de roer, eu garanto muito isso. É um time muito difícil de se cravar, é um time muito difícil de você derrubar. A aura que a Inter de Milão tem no seu clube, de jogadores estarem aguerridos, de estarem abraçarem a ideia do treinador, porque a todo momento o problema da Inter foi... Em certo momento não, desde o início da temporada era muito o questionamento de se esse time do Inzaghi jogava pior do que o time do Antonio Conte, que foi campeão italiano, que muitos criticaram o Simone Inzaghi com razão. Eram erros muito crassos, assim, que custaram resultados no início da temporada, que fizeram com que a Inter não disputasse o título italiano, mas que chegasse longe nas Copas. É um técnico que nas Copas ele se prova ser muito melhor do que no campeonato de pontos corridos. E os jogadores, muito pelo contrário, né? Eles não tinham rusgas nenhuma com o treinador, eles abraçaram para o treinador, principalmente o Lukaku, que precisou ficar no banco até depois da lesão, entendeu o momento. Então, é um jogador que é importante demais para esse elenco da Inter, é feito para jogar na Inter. Não sei se vai ter renovação de contrato dele, muito provavelmente o Chelsea vai exercer a compra, já que o Pochettino que está lá gosta de jogar com um 9 mais de área, mas é um jogador que vai ser importantíssimo para essa final. Resumindo, não dá para subestimar a Inter de Milão. Eu acho que tem que ter muito cuidado se a gente for falar desse time. E aguardar, porque sábado é um jogão e você vai acompanhar aqui, ó, na gigantesca GDP Esportes. Eu estarei lá nos comentários também. E acompanha aí também. Também se inscreve no canal aí para a gente poder aumentar o nosso alcance. Tamo junto, deixa o like. E é isso. Fique com Deus. É nóis. Fui!